Ele gastou milhões em médicos famosos. Nenhum acertou o diagnóstico, mas a babá que ele quase não contratou viu o que todos ignoraram. O que ela descobriu mudou tudo. Clarice desceu do ônibus com a mala surrada na mão e olhou para o endereço no papel amassado. O número conferia, mas ela precisou verificar 3 vezes porque simplesmente não conseguia acreditar no que seus olhos viam. Atrás do portão de ferro forjado, erguia-se a maior mansão que ela já tinha visto na vida. Um palácio de vidro e mármore, que parecia ter saído de uma revista de arquitetura internacional. Ela ajeitou o cabelo castanho preso num coque improvisado e respirou fundo. Aos 32 anos, já tinha trabalhado em muitas casas, cuidado de muitas crianças, mas nunca tinha pisado num lugar como aquele. A agência de empregos tinha ligado na véspera, dizendo que um empresário precisava urgentemente de uma babá com experiência em crianças com necessidades especiais. O salário oferecido era 5 vezes maior que qualquer outro emprego que ela já tivera. Clarice apertou o botão do interfone e esperou. Uma voz feminina, seca e formal, respondeu após alguns segundos. Pois não, bom dia. Sou Clarice Mendes. Vim para a entrevista de babá. Houve uma pausa longa demais. Clarice sentiu o estômago apertar, imaginando que talvez tivesse errado o endereço, o horário, ou que já tivessem encontrado outra pessoa. Mas então o portão começou a abrir com um zumbido mecânico. Pode entrar. Siga pelo caminho principal até a porta da frente. O jardim era imenso, com canteiros perfeitamente podados e uma fonte de mármore no centro. Clarice caminhou devagar, absorvendo cada detalhe. Tinha crescido numa casa de 2 cômodos na periferia de Belo Horizonte, dividindo o quarto com 3 irmãs. Nunca tinha imaginado que existiam pessoas que viviam assim. A porta da frente se abriu antes que ela pudesse tocar a campainha. Uma mulher de cabelos grisalhos presos num coque severo a examinou de cima a baixo, com olhos que pareciam catalogar cada defeito. Sou Dona Elsa, a governanta. O senhor, Fernando, está esperando no escritório. Clarice assentiu e seguiu a mulher pelo corredor de mármore. As paredes eram decoradas com quadros que provavelmente valiam mais do que tudo que ela possuía. Seus sapatos gastos faziam um barulho constrangedor contra o piso polido. Dona Elsa parou diante de uma porta de madeira escura e bateu 2 vezes. Senhor Fernando, a candidata chegou. Pode entrar. A voz era grave, cansada. Clarice entrou no escritório e viu um homem sentado atrás de uma mesa imponente, cercado por pilhas de papéis e pastas médicas. Fernando Almeida tinha 38 anos, mas parecia ter pelo menos 10 a mais. Olheiras profundas marcavam seu rosto e havia uma tensão em seus ombros que sugeria noites sem dormir. Ele levantou os olhos e a estudou por um momento. Clarice sentiu que estava sendo avaliada como uma peça num tabuleiro. Sente-se, por favor. Ela obedeceu, colocando a mala no chão ao lado da cadeira. A agência me disse que você tem experiência com crianças doentes. Sim, senhor. Trabalhei 3 anos com uma menina que tinha paralisia cerebral. Antes disso, cuidei de um menino com autismo severo por 2 anos. E por que saiu desses empregos? A menina foi para uma instituição especializada quando a mãe se mudou para outro país. O menino. Clarice fez uma pausa, sentindo o nó familiar na garganta. O menino faleceu, complicações cardíacas. Fernando a observou com mais atenção. Havia algo diferente no olhar dele agora. Uma sombra de reconhecimento. Sinto muito. Obrigada. Foi difícil, mas aprendi muito com ele. Aprendi a prestar atenção nos detalhes, nas pequenas mudanças que às vezes os médicos não percebem. Fernando se recostou na cadeira e passou a mão pelo rosto. Um gesto de exaustão que parecia automático. Vou ser direto com você, Clarice. Nos últimos 2 anos, gastei mais de 3 milhões de reais em médicos e especialistas, exames, tratamentos. Meus filhos, Miguel e Rafael, têm 5 anos. São gêmeos, estão doentes. Clarice inclinou-se para a frente, ouvindo. Nenhum médico consegue descobrir o que eles têm. Começou há cerca de 1 ano e meio. Fadiga extrema, dores musculares, problemas de concentração, perda de peso. Já fizemos todos os exames imagináveis. Já consultamos especialistas em São Paulo, no Rio, em Nova York, em Boston. Ninguém sabe o que é, e os sintomas pioram. Lentamente, sim. No começo pensaram que era anemia. Depois suspeitaram de alguma síndrome autoimune. Fizemos biópsia de medula, ressonância magnética, testes genéticos, tudo inconclusivo. Clarice processou as informações em silêncio.
Algo naquela história não fazia sentido completo, mas ela não conseguia identificar o quê. Onde está a mãe das crianças? A expressão de Fernando se fechou como uma porta sendo trancada. Beatriz faleceu há 2 anos. Acidente de carro. Os meninos tinham 3 anos. Sinto muito, senhor Fernando. Os sintomas começaram cerca de 6 meses depois da morte dela. Ele fez uma pausa longa. Os médicos dizem que pode ser psicossomático, que eles estão manifestando o luto através do corpo, mas eu não acredito nisso. Algo está errado com meus filhos e eu vou descobrir o que é, nem que eu gaste cada centavo que tenho. Nesse momento, a porta do escritório se abriu e um homem de jaleco branco entrou sem bater. Tinha cerca de 50 anos, cabelos grisalhos penteados para trás e carregava uma pasta de couro que parecia custar mais que o salário mensal de Clarice. Fernando, precisamos conversar sobre os resultados do último painel. O médico parou ao ver Clarice. Quem é essa? Doutor Otávio. Essa é Clarice. Está sendo entrevistada para a vaga de babá. O médico a examinou com um olhar que fez Clarice se sentir como um inseto sob uma lupa. Outra babá, Fernando? Já conversamos sobre isso. O que seus filhos precisam é de cuidado médico especializado, não de mais uma empregada doméstica brincando de enfermeira. Clarice sentiu o sangue subir ao rosto, mas manteve a compostura. Tenho certificação em primeiros socorros e cuidados pediátricos, doutor. Doutor Otávio soltou uma risada curta e desdenhosa. Certificação muito impressionante. E onde você estudou medicina? Na faculdade do bairro? Otávio. A voz de Fernando tinha um tom de advertência. Estou apenas sendo realista. Você contratou 5 babás no último ano, Fernando. Nenhuma durou mais de 2 meses. Seus filhos precisam de profissionais de saúde, não de pessoas que vão entrar em pânico na primeira emergência. Clarice se levantou. Não sabia de onde veio a coragem, mas as palavras saíram antes que pudesse contê-las. Com todo respeito, doutor, o senhor está tratando dessas crianças há quanto tempo? Doutor Otávio estreitou os olhos. 1 mês. E nesse tempo conseguiu descobrir o que elas têm? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Fernando olhou de um para o outro, claramente surpreso com a ousadia de Clarice. Escute aqui, mocinha. Clarice. Ela não recuou. Meu nome é Clarice e eu não estou dizendo que sei mais que o senhor. Só estou dizendo que às vezes um par de olhos diferente pode ver coisas que outros não viram. Não porque seja mais inteligente, mas porque está olhando de outro ângulo. Doutor Otávio bufou e se virou para Fernando. Você não vai contratar essa mulher. Fernando ficou em silêncio por um longo momento, olhando para Clarice com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Então ele se levantou. Clarice, quero que você conheça meus filhos. Fernando, isso é absurdo. Otávio, você pode ir. Conversamos sobre os resultados mais tarde. O médico saiu bufando, batendo a porta com mais força do que o necessário. Fernando caminhou até Clarice e, pela primeira vez desde que ela chegara, esboçou algo parecido com um sorriso. Você tem coragem. Isso eu preciso admitir. Só tenho experiência em ser subestimada, senhor. Depois de um tempo, a gente aprende a não aceitar calada. Eles subiram uma escadaria de mármore até o 2º andar. O corredor era decorado com fotos de família e Clarice notou uma mulher loira sorridente em várias delas, abraçando 2 bebês idênticos. Beatriz, a mãe que os meninos perderam. Fernando parou diante de uma porta pintada de azul claro. Eles estão descansando. Ultimamente passam a maior parte do dia na cama. Não têm energia para brincar, correr, fazer coisas de criança. Ele abriu a porta devagar. O quarto era enorme, com 2 camas de solteiro separadas por uma mesinha de cabeceira cheia de remédios. As paredes tinham papel de parede com desenhos de nuvens e havia brinquedos espalhados pelo chão. Mas todos pareciam intocados há muito tempo. Nas camas, 2 meninos loiros idênticos estavam deitados, cobertos até o queixo, apesar do calor. Eram pequenos demais para 5 anos, magros demais, pálidos demais. Um deles dormia. O outro olhou para a porta com olhos grandes e cansados. Papai. Oi, meu amor. Trouxe uma pessoa para conhecer vocês. Clarice se aproximou devagar, sentando-se numa cadeira ao lado da cama do menino acordado. Oi, qual é o seu nome? O menino a estudou com a desconfiança natural das crianças, que já viram muitos adultos entrarem e saírem de suas vidas. Rafael, aquele é o Miguel. Ele está dormindo. Prazer. Rafael, eu sou Clarice. Você é médica? Não, sou babá. Rafael franziu o senho.
Babá? Tipo, para cuidar da gente? Isso mesmo. As outras babás foram embora. Elas não gostavam de ficar aqui. Por que você acha isso? Rafael deu de ombros. Um gesto pequeno e cansado. Sei lá. Acho que a gente dá muito trabalho. A gente tá sempre cansado e não consegue brincar direito. Clarice sentiu o coração apertar. 5 anos de idade. E aquele menino já tinha aprendido a se culpar por estar doente. Rafael, posso te contar um segredo? O menino assentiu, os olhos um pouco mais interessados. Eu não vou embora. Sabe por quê? Por quê? Porque eu gosto de crianças que dão trabalho. São as mais interessantes. Rafael esboçou algo parecido com um sorriso. O primeiro que Clarice via em seu rosto. Você é estranha. Obrigada. Isso é um elogio. Na outra cama, Miguel começou a se mexer. Ele abriu os olhos devagar, piscando contra a luz, e olhou para Clarice com confusão. Quem é você? Sou Clarice. Vim conhecer vocês. Miguel não respondeu. Apenas ficou olhando para ela com uma expressão vazia, que fez Clarice perceber que esse gêmeo era diferente do irmão, mais fechado, mais frágil, mais afetado pela doença. Fernando observava da porta, os braços cruzados, a expressão ilegível. O que você acha? Clarice se levantou e caminhou até ele, falando baixo para que os meninos não ouvissem. Eles precisam de mais do que remédios, senhor Fernando. Precisam de alguém que esteja presente, que observe, que preste atenção nas pequenas coisas. E você seria essa pessoa. Clarice olhou para os 2 meninos, tão pequenos naquelas camas enormes, e sentiu algo se mover em seu peito. A mesma sensação que tivera quando conheceu o menino autista que acabou falecendo em seus braços. A sensação de que aquelas crianças precisavam dela. Eu gostaria de tentar. Fernando a estudou por um longo momento, então estendeu a mão. Você começa amanhã. Dona Elsa vai mostrar seu quarto. Clarice apertou a mão dele, sentindo o peso da responsabilidade se assentar sobre seus ombros. Dona Elsa apareceu na porta como se tivesse sido convocada por telepatia. Vou mostrar seu quarto, senhorita. Clarice seguiu a governanta pelo corredor, passando por mais portas fechadas, mais quadros caros, mais evidências de uma riqueza que ela nunca tinha visto de perto. Seu quarto ficava no final do corredor, perto do quarto dos meninos. Aqui está. Dona Elsa abriu a porta, revelando um cômodo simples, mas confortável, com uma cama de solteiro, um armário de madeira e uma janela que dava para o jardim. O banheiro é a segunda porta à esquerda. O café da manhã é servido às 7. O senhor Fernando janta às 8, mas os meninos comem antes, às 6. Entendi. Obrigada, dona Elsa. A governanta hesitou na porta, como se quisesse dizer algo mais. Clarice esperou. Senhorita Clarice, pode me chamar só de Clarice. As outras babás, elas não foram embora porque as crianças dão trabalho. Dona Elsa baixou a voz. Elas foram embora porque essa casa é triste e porque o Dr. Otávio fez a vida delas impossível. Por que está me contando isso? Dona Elsa a estudou por um momento e Clarice viu algo se suavizar em sua expressão dura. Porque você olhou para aqueles meninos do jeito certo. Antes que Clarice pudesse responder, a governanta já tinha saído, fechando a porta atrás de si. Clarice sentou-se na cama e olhou pela janela. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja. Em algum lugar daquela mansão, 2 meninos de 5 anos estavam deitados em suas camas, fracos demais para brincar. Ela pensou em tudo que tinha visto. O pai desesperado, o médico arrogante, a governanta que parecia saber mais do que dizia, e os gêmeos, tão pequenos e frágeis. Não sabia o que estava errado com aqueles meninos. Mas algo em seu instinto dizia que a resposta estava ali naquela casa, escondida à vista de todos, e ela estava determinada a encontrar, lá, custasse o que custasse. A primeira semana de Clarice na mansão foi um exercício constante de observação. Clarice acordava às 6 da manhã, antes mesmo de Dona Elsa, e passava alguns minutos em silêncio, absorvendo os sons e cheiros da casa. Havia algo ali que não conseguia identificar. Uma sensação persistente de que alguma coisa estava errada além da doença dos meninos. Os gêmeos acordavam por volta das 7, sempre exaustos, sempre reclamando de dores. Clarice notou que os sintomas pareciam piores pela manhã e melhoravam ligeiramente ao longo do dia. Rafael, você quer tomar café da manhã lá fora hoje? O menino olhou para ela com surpresa. Lá fora? No jardim, embaixo daquela árvore grande. Rafael hesitou, olhando para o irmão na outra cama. Miguel não vai querer. Ele não gosta de sair do quarto.
Clarice se aproximou da cama de Miguel. O menino estava acordado, mas mantinha os olhos fixos no teto. Miguel, quer tomar café no jardim? Não. Clarice não insistiu, mas fez uma nota mental. Miguel era significativamente pior que Rafael. Depois do café da manhã, Dr. Otávio chegou para sua visita diária. Clarice estava no quarto dos meninos, ajudando Rafael a montar um quebra-cabeça simples quando o médico entrou sem bater. Como estão os pacientes hoje? Iguais, Clarice respondeu sem levantar os olhos do quebra-cabeça. Doutor! Otávio a ignorou e foi direto para a cama de Miguel, tirando um estetoscópio do bolso do jaleco. Vamos ver como está esse coração, campeão. Miguel não respondeu. Deixou o médico examiná-lo com a passividade de quem já foi examinado centenas de vezes sem resultado. A frequência cardíaca está um pouco elevada, Dr. Otávio murmurou para si mesmo. Vou pedir mais um painel de sangue. Dr. Otávio, Clarice, posso fazer uma pergunta? Faça. Os sintomas dos meninos parecem piores de manhã e melhoram quando eles saem do quarto. O senhor já considerou que pode haver algo no ambiente que está causando isso, doutor? Otávio a olhou como se ela tivesse sugerido que a terra era plana. Senhorita Clarice, eu estudei medicina por 8 anos e pratico há mais de 20. Já considerei todas as hipóteses possíveis, incluindo fatores ambientais. A casa foi testada para mofo, amianto, chumbo, radônio, tudo negativo. E os produtos de limpeza? O quê? Os produtos de limpeza. Alguns podem causar reações em crianças sensíveis, especialmente se forem usados com frequência em ambientes fechados. Doutor, Otávio soltou uma risada curta. Produtos de limpeza. Claro, porque eu, com todos os meus anos de experiência e todos os especialistas que consultamos, não pensei em algo tão óbvio. Ele se virou para ela com uma expressão de puro desdém. Senhorita, eu entendo que você quer ajudar, mas deixa a medicina para os médicos. Seu trabalho é cuidar das crianças, não diagnosticá-las. Clarice sentiu o rosto queimar, mas manteve a voz firme. Só estava fazendo uma observação. Pois guarde suas observações para você mesma. Doutor, Otávio fechou a maleta e se dirigiu à porta. Vou falar com o Sr. Fernando sobre o novo painel de sangue. Quando ele saiu, Rafael olhou para Clarice com uma expressão curiosa. Por que ele não gosta de você? Não sei, meu amor. Algumas pessoas não gostam quando outras fazem perguntas. Mamãe dizia que perguntas são importantes. Ela dizia que é assim que a gente aprende coisas novas. Clarice sentiu um aperto no peito. Sua mamãe estava certa. Você sabia que ela morreu? A pergunta veio tão direta, tão desprovida de filtro, que Clarice precisou de um momento para responder. Sei sim, sinto muito. Eu também sinto. Rafael voltou a atenção para o quebra-cabeça. Às vezes eu esqueço que ela morreu. Aí eu lembro e fico triste de novo. É normal sentir assim. O Miguel não fala dela. Ele fica bravo quando eu falo. Clarice olhou para a outra cama, onde Miguel estava deitado de costas para eles. Cada pessoa tem um jeito diferente de lidar com a tristeza. A tristeza faz a gente ficar doente? A pergunta era tão simples e tão profunda ao mesmo tempo, que Clarice não soube responder imediatamente. Às vezes pode fazer, mas não sempre. O doutor, Otávio disse que a gente está doente por causa da tristeza, mas eu não acredito. Eu não tô tão triste assim. Clarice guardou aquela informação. Então, o médico realmente acreditava que os sintomas eram psicossomáticos. Mas algo naquela teoria não fazia sentido. Crianças de 5 anos podiam manifestar sintomas físicos por estresse emocional, mas geralmente não de forma tão severa e prolongada. Naquela tarde, enquanto os meninos tiravam uma soneca, Clarice decidiu explorar a casa. Disse a dona Elsa que estava procurando a biblioteca, mas na verdade queria entender melhor o ambiente onde as crianças viviam. A mansão era enorme, com 3 andares e mais de 20 cômodos. Clarice percorreu cada um deles com atenção, notando detalhes que a maioria das pessoas ignoraria. Os carpetes eram limpos diariamente, as janelas raramente eram abertas. O sistema de ar-condicionado funcionava o tempo todo, reciclando o mesmo ar por toda a casa. Quando chegou ao depósito de produtos de limpeza, no porão, encontrou algo que chamou sua atenção. Havia dezenas de frascos de um produto específico, um desinfetante industrial que ela nunca tinha visto antes. O rótulo dizia: Fórmula Clean Pro, uso profissional. Clarice pegou um dos frascos e leu os ingredientes. A maioria eram químicos que ela não reconhecia.
mas um deles saltou aos olhos: glutaraldeído. Ela se lembrava vagamente de ter lido algo sobre essa substância anos atrás, quando trabalhava no hospital. Era usada para esterilizar equipamentos médicos, mas podia causar problemas respiratórios e neurológicos em exposições prolongadas. Posso ajudá-la em algo? Clarice se virou e encontrou Dona Elsa parada na porta do depósito, os braços cruzados. Estava procurando a biblioteca e me perdi. A biblioteca fica no segundo andar. Isso aqui é o porão. Clarice colocou o frasco de volta na prateleira. Desculpe, esta casa é muito grande. Dona Elsa não pareceu convencida, mas não disse nada. Apenas a guiou de volta à escada. Senhorita Clarice, uma palavra de conselho. O senhor. Fernando é um homem muito reservado. Ele não gosta de pessoas que fazem perguntas demais ou que vão a lugares onde não foram convidadas. Entendi. E o Dr. Otávio? Dona Elsa hesitou. Ele tem muito poder nesta casa. O senhor. Fernando confia nele completamente. Se você o contrariar, não vai durar muito aqui. Obrigada pelo aviso. Não é um aviso, é um fato. Naquela noite, Clarice não conseguiu dormir. Ficou pensando no produto de limpeza, nos sintomas dos meninos, na forma como tudo piorava de manhã e melhorava quando eles saíam do quarto. Havia uma conexão ali. Ela tinha certeza, mas precisava de mais informações antes de fazer qualquer acusação. Na manhã seguinte, acordou mais cedo que o normal e foi até o quarto dos meninos antes que a equipe de limpeza chegasse. O cheiro era sutil, mas inconfundível. O mesmo desinfetante industrial que ela tinha visto no porão. Os meninos ainda dormiam. Clarice se aproximou da janela e tentou abri-la, mas estava travada. Todas as janelas do quarto estavam travadas. O que está fazendo? Fernando estava parado na porta, ainda de pijama, os cabelos despenteados. Bom dia, senhor Fernando. Estava tentando abrir a janela. Elas ficam travadas. Segurança contra intrusos. Os meninos nunca tomam ar fresco aqui dentro. Fernando franziu o senho. O sistema de ar-condicionado filtra e purifica o ar constantemente. É mais limpo que o ar lá fora. Mas é o mesmo ar reciclado continuamente. Qual é o seu ponto, Clarice? Ela hesitou. Sabia que estava pisando em terreno perigoso. Dr. Otávio já a tinha advertido para não se meter onde não era chamada. Dona Elsa tinha dito que Fernando não gostava de perguntas, mas aqueles dois meninos estavam definhando e ninguém parecia estar olhando na direção certa. Senhor Fernando, posso ser honesta com o senhor? Prefiro que seja. Eu acho que os meninos estão sendo expostos a algo dentro desta casa que está causando os sintomas. Não sei o que é exatamente, mas os sinais estão aqui. Os sintomas pioram de manhã, quando eles acabaram de passar a noite toda no quarto. Melhoram quando saem. As janelas são mantidas fechadas. O mesmo ar reciclado o tempo todo. Fernando a observou em silêncio por um longo momento. Dr. Otávio já descartou fatores ambientais. Doutor. Otávio procurou por mofo, amianto, chumbo, coisas óbvias. Mas, e os produtos químicos usados na limpeza? E os compostos voláteis que podem se acumular em ambientes fechados? Você está sugerindo que meus próprios funcionários estão envenenando meus filhos? Não intencionalmente, mas às vezes as pessoas usam produtos sem saber que podem ser perigosos, especialmente para crianças. Fernando passou a mão pelo rosto, o gesto de exaustão que Clarice já conhecia bem. Clarice, eu aprecio sua dedicação, mas você está aqui há uma semana. Temos especialistas trabalhando nesse caso há mais de um ano. Eu sei. E não estou dizendo que sei mais que eles. Só estou dizendo que talvez estejam olhando no lugar errado. Antes que Fernando pudesse responder, um grito veio do quarto dos meninos. Clarice correu para dentro e encontrou Miguel sentado na cama, tremendo violentamente, os olhos revirando nas órbitas. Miguel! Miguel! Fernando estava ao lado dela em segundos. O que está acontecendo? Parece uma convulsão. Ligue para a emergência. Fernando pegou o telefone enquanto Clarice virava Miguel de lado, protegendo sua cabeça, fazendo tudo o que tinha aprendido em seus cursos de primeiros socorros. Rafael estava acordado agora, chorando no canto da cama. O que está acontecendo com o Miguel? Vai ficar tudo bem, meu amor. Vai ficar tudo bem. Rafael chorava cada vez mais alto, os soluços sacudindo seu corpo pequeno. O Miguel vai morrer. Ele vai morrer igual a mamãe? Não, querido. Ele não vai morrer. A gente vai cuidar dele. A convulsão durou menos de 2 minutos, mas pareceu uma eternidade. Quando Miguel finalmente parou de tremer, estava inconsciente. A respiração superficial, o rosto pálido como papel.
Fernando estava ao telefone gritando instruções para alguém do outro lado da linha. Dona Elsa apareceu na porta, o rosto branco de susto. O que aconteceu? Ligue para o Dr. Otávio. Fernando ordenou. Diga que é uma emergência. Enquanto esperavam a ambulância, Clarice manteve Miguel de lado, monitorando sua respiração, falando com ele em voz baixa, mesmo sabendo que ele provavelmente não podia ouvir. Você vai ficar bem, meu amor. A Clarice está aqui. Rafael tinha saído da cama e estava agarrado à perna dela. Por que ele está assim? O corpo do Miguel ficou confuso. Os médicos vão ajudar. A ambulância chegou em 12 minutos. Os paramédicos entraram no quarto com eficiência, mas Clarice viu a preocupação em seus olhos. Há quanto tempo ele está assim? A convulsão durou cerca de 2 minutos. Ele perdeu a consciência assim que parou. Histórico de convulsões? Fernando balançou a cabeça. Nunca. Ele nunca teve uma convulsão antes. Alguma condição médica pré-existente? Ele está sendo investigado há mais de 1 ano por uma doença não diagnosticada. Fadiga, dores musculares, perda de peso. Os paramédicos trocaram um olhar que Clarice não gostou. Vamos levá-lo para o hospital. O senhor pode nos acompanhar? Fernando olhou para Clarice. Você fica com Rafael? Claro. Vá com ele. Enquanto os paramédicos colocavam Miguel na maca, Rafael se agarrou ainda mais à perna de Clarice. Eu quero ir com o Miguel. Você não pode ir, meu amor. Mas o papai vai com ele e vai ligar pra gente contando tudo. Promete? Prometo. Fernando se inclinou e beijou a testa de Rafael. Papai vai trazer o Miguel de volta, tá bom? Você fica aqui com a Clarice, tá bom? Quando a ambulância partiu, Clarice ficou na varanda com Rafael nos braços, observando as luzes vermelhas desaparecerem no final da rua. O menino tinha parado de chorar, mas ainda tremia. Clarice, oi, meu amor. Você acha que o Miguel vai ficar bom? Clarice quis dizer que sim. Quis prometer que tudo ficaria bem. Mas não conseguia mentir para aquele menino que já tinha perdido a mãe e agora via o irmão ser levado numa ambulância. Eu acho que os médicos vão fazer tudo o que podem para ajudar ele. Mas você não sabe se ele vai ficar bom. Ninguém sabe o futuro, Rafael. Mas eu sei de uma coisa. O quê? Que seu irmão é forte e que ele tem muita gente que ama ele e quer que ele fique bem. Rafael assentiu devagar, absorvendo as palavras. A Clarice ama o Miguel? A pergunta pegou Clarice de surpresa. Amo, sim. Ama eu também. Amo muito. Rafael encostou a cabeça no ombro dela. Eu também amo você, Clarice. Naquele momento, segurando aquele menino pequeno e assustado, Clarice tomou uma decisão. Não ia mais esperar. Não ia mais ficar em silêncio. Tinha algo errado naquela casa que estava matando aquelas crianças e ela ia descobrir o que era, nem que custasse seu emprego. A convulsão de Miguel não era apenas um sintoma a mais, era um aviso. Miguel passou 3 dias no hospital. Clarice cuidou de Rafael durante esse tempo, mas sua mente estava constantemente no menino internado e na teoria que se formava em sua cabeça. Cada noite, depois que Rafael dormia, ela pesquisava sobre intoxicação por glutaraldeído, sobre compostos orgânicos voláteis, sobre os efeitos de produtos químicos em crianças. O que descobriu a deixou gelada. Glutaraldeído em exposição prolongada podia causar exatamente os sintomas que os gêmeos apresentavam: fadiga crônica, dores musculares, problemas neurológicos, perda de peso. Em casos severos, podia levar a convulsões. E Miguel, que passava mais tempo no quarto que Rafael por ser mais retraído, estava recebendo uma dose maior. A teoria fazia sentido demais. Mas Clarice sabia que não bastava ter uma teoria. Precisava de provas. No 3º dia, Fernando trouxe Miguel de volta para casa. O menino estava ainda mais pálido, ainda mais fraco, com uma pulseira de hospital no pulso. Miguel, que bom que você voltou. O menino olhou para ela com olhos vazios. Oi. Rafael correu até o irmão e o abraçou com cuidado, como se tivesse medo de quebrá-lo. Eu senti sua falta, Miguel. Eu também. Fernando parecia ter envelhecido 10 anos em 3 dias. Tinha barba por fazer, os olhos vermelhos de quem não dormia e uma expressão de derrota que Clarice nunca tinha visto. Os médicos do hospital também não descobriram nada, ele disse quando os meninos foram para o quarto com Dona Elsa. Fizeram todos os exames imagináveis. A convulsão foi classificada como idiopática, sem causa conhecida. Senhor Fernando, não. Clarice, não. Agora ele levantou a mão. Eu sei o que você quer dizer.
Vi nos seus olhos desde que você chegou. Você acha que sabe algo que os médicos não sabem? Eu não acho que sei mais que os médicos, mas eu acho que encontrei algo que merece investigação. Fernando a olhou com uma mistura de exaustão e desespero. O que você encontrou? Clarice respirou fundo. Era agora ou nunca. O produto de limpeza que es usado nesta casa, Fórmula Clean Pro, contém glutaraldehído, um composto que pode causar todos os sintomas que os meninos têm. Fadiga, dores musculares, problemas neurológicos. Em exposição prolongada, pode causar convulsões. Fernando ficou em silêncio por um longo momento. Como você sabe isso? Trabalhei num hospital anos atrás. O glutaraldehído era usado para esterilizar equipamentos. Os funcionários que ficavam expostos desenvolviam problemas de saúde. Depois que descobri o produto no porão, pesquisei sobre ele. Os sintomas são idênticos. E por que os médicos não pensaram nisso? Porque eles estavam procurando doenças. Estavam procurando algo dentro dos meninos. Nunca pensaram em procurar algo no ambiente. Fernando passou a mão pelo rosto. Clarice, você está me dizendo que meus próprios funcionários estão envenenando meus filhos? Não intencionalmente, Dona Elsa provavelmente não sabe que o produto é perigoso. Ela está tentando manter a casa limpa, mas o produto é muito forte para uso doméstico. E os meninos passam horas naquele quarto com as janelas fechadas, respirando os vapores. Por que Miguel seria mais afetado que Rafael? Porque Miguel passa mais tempo no quarto. Ele é mais retraído, fica mais na cama. Rafael tenta sair, brincar no jardim. Ele recebe doses menores. Fernando ficou em silêncio por tanto tempo que Clarice achou que ele fosse mandá-la embora. Mas então, ele fez algo que ela não esperava. Sentou-se numa cadeira e começou a chorar. Eu gastei R$3 milhões. Consultei os melhores médicos do mundo. E você está me dizendo que a resposta estava debaixo do meu nariz o tempo todo? Clarice se aproximou e se ajoelhou ao lado dele. Eu posso estar errada, mas só há uma forma de descobrir. Como? Tirando os meninos desta casa por algumas semanas. Se eles melhorarem, saberemos que é algo no ambiente. Se não melhorarem, voltamos à estaca zero. Para onde eu os levaria? Para qualquer lugar. Um hotel, uma casa alugada, a casa de um parente, qualquer lugar que não tenha sido limpo com esse produto. Fernando enxugou os olhos e olhou para ela. Você realmente acredita nisso? Eu acredito que vale a pena tentar. Nesse momento, a porta se abriu e Dr. Otávio entrou, seguido por Dona Elsa. Fernando vinha assim que soube que Miguel voltou do hospital. O médico parou ao ver Clarice ajoelhada ao lado do patrão. O que está acontecendo aqui? Fernando se levantou. Clarice me apresentou uma teoria interessante. Uma teoria? Dr. Otávio soltou uma risada. A babá está fazendo diagnósticos agora. Ela acha que os meninos estão sendo intoxicados pelo produto de limpeza usado na casa. O silêncio que se seguiu foi carregado. Dr. Otávio olhou de Fernando para Clarice, sua expressão passando de incredulidade para raiva. Isso é absolutamente ridículo. Você vai acreditar numa mulher que provavelmente nem terminou o ensino médio em vez de mim, que estudei medicina por 8 anos? Clarice se levantou. Eu terminei o ensino médio, doutor, e também fiz cursos de primeiros socorros, cuidados pediátricos e segurança ambiental. Não sou médica, mas sei reconhecer quando algo está errado. E o que exatamente está errado na sua opinião profissional? O produto Fórmula Clean Pro contém glutaraldehído. É um desinfetante industrial que não deveria ser usado em ambientes domésticos, muito menos em quartos de crianças. A exposição prolongada causa fadiga, dores musculares, problemas neurológicos e convulsões. Exatamente os sintomas que Miguel e Rafael apresentam. Dr. Otávio riu novamente, mas havia algo nervoso em sua risada agora. Fernando, eu imploro que você não leve isso a sério. Esta mulher está claramente ultrapassando seus limites. Então me prove que estou errada, Clarice disse, encarando o médico. Faça um teste toxicológico específico para glutaraldehído. Se der negativo, eu vou embora, e nunca mais menciono isso. Eu não vou desperdiçar recursos com teorias conspiratórias de uma empregada doméstica. Então o senhor tem medo de descobrir que eu estou certa. O rosto de Dr. Otávio ficou vermelho. Como se atreve? Chega! A voz de Fernando cortou o ar. Doutor, Otávio, eu quero que você faça o teste que Clarice está pedindo. Fernando, isso é absurdo. Eu estou pagando. Eu decido o que é absurdo ou não. Depois de tudo que fiz por você e por seus filhos,
Você vai acreditar nessa mulher? Fernando se aproximou do médico. Otávio, você é um excelente médico, mas em mais de um ano você não conseguiu descobrir o que meus filhos têm. Clarice está aqui há semanas e já tem uma teoria que faz sentido. Se ela estiver errada, nada se perde. Se estiver certa, meus filhos podem finalmente melhorar. Dr. Otávio olhou de Fernando para Clarice, a raiva praticamente irradiando de seu corpo. Muito bem, eu vou fazer o teste, mas quando der negativo, eu quero essa mulher fora desta casa. Se der negativo, eu mesma faço as malas, Clarice disse. Ótimo, temos um acordo. O médico saiu batendo a porta. Dona Elsa, que tinha ficado em silêncio durante toda a discussão, olhou para Clarice com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Espero que você saiba o que está fazendo, senhorita. Eu também espero, Dona Elsa. Quando ficaram sozinhos, Fernando se virou para Clarice. Você tem certeza disso? Não, mas tenho certeza de que precisamos tentar algo diferente. Os métodos tradicionais não estão funcionando. E se você estiver errada? Então eu vou embora, e você continua procurando respostas. E se você estiver certa? Clarice pensou por um momento. Se eu estiver certa, seus filhos vão melhorar. E você vai ter que aceitar que às vezes as respostas mais importantes vêm de quem menos esperamos. Fernando a olhou por um longo momento e Clarice viu algo em seus olhos que não tinha visto antes. Esperança, frágil, hesitante, mas real. Obrigado, Clarice, por não desistir. Eu nunca desisto de crianças que precisam de mim. Naquela noite, Clarice foi ao quarto dos meninos para dar boa noite. Miguel estava deitado na cama, olhando para o teto enquanto Rafael brincava com alguns carrinhos no chão. Oi, meninos, vim dar boa noite. Rafael olhou para cima. Clarice, o papai disse que a gente vai viajar. Talvez. O papai ainda está decidindo. Para onde? Não sei ainda, mas vai ser uma aventura. Miguel se virou na cama e olhou para ela. Eu não quero viajar. Por quê, meu amor? Porque aqui é a casa da mamãe. Se a gente for embora, ela não vai saber onde a gente tá. Clarice sentiu o coração apertar. 5 anos de idade. E aquele menino ainda esperava que a mãe voltasse. Miguel, sua mamãe sempre vai saber onde você está. Não importa onde você vá. Como? Porque ela mora aqui. Clarice tocou o próprio peito. No seu coração. E o coração vai com você para qualquer lugar. Miguel ficou em silêncio por um momento, processando as palavras. Você acha que a mamãe está feliz? Acho que ela está muito orgulhosa de você e do seu irmão. E acho que ela quer que vocês fiquem bem. A gente não tá bem. Eu sei, mas vamos ficar. Promete? Clarice hesitou. Não queria fazer promessas que não podia cumprir, mas olhando para aquele menino frágil, tão pequeno naquela cama enorme, ela não conseguiu se conter. Prometo que vou fazer tudo o que eu puder para vocês ficarem bem. E era uma promessa que ela pretendia cumprir, custasse o que custasse. Os próximos 2 dias foram tensos. Dr. Otávio tinha coletado amostras de sangue e urina dos meninos para os testes toxicológicos, mas os resultados demorariam pelo menos 48 horas. Fernando tinha decidido seguir o conselho dela e alugou uma casa de praia a 2 horas da cidade. A ideia era levar os meninos para lá assim que os resultados saíssem, independentemente do que mostrassem. Clarice concordava. Mesmo que os testes fossem negativos, tirar as crianças daquele ambiente poderia ajudar. Na segunda noite de espera, Clarice estava no quarto dos meninos, ajudando Rafael a desenhar enquanto Miguel descansava quando Dona Elsa apareceu na porta. Senhorita Clarice, preciso falar com você. Em particular. Clarice seguiu a governanta até a cozinha, onde encontraram privacidade. O que foi, Dona Elsa? A mulher mais velha hesitou, as mãos entrelaçadas nervosamente. Eu preciso te contar uma coisa sobre o produto de limpeza. Clarice sentiu o coração acelerar. O que sobre ele? Fui eu que escolhi esse produto. Há 2 anos, quando a senhora Beatriz morreu, o senhor Fernando ficou obcecado com higiene. Ele queria que a casa estivesse impecavelmente limpa, esterilizada. Disse que não queria que mais ninguém ficasse doente. E você escolheu um desinfetante industrial. Eu não sabia que era perigoso. Dona Elsa tinha lágrimas nos olhos. O vendedor disse que era o mais forte do mercado, que matava todos os germes. Eu pensei que estava protegendo as crianças. Dona Elsa, você não podia saber, mas eu deveria ter pesquisado. Deveria ter lido os rótulos com mais cuidado. A governanta começou a chorar. Se eu fiz isso com aqueles meninos, ou se eu os deixei doentes.
Clarice colocou a mão no ombro dela. Você estava tentando ajudar. Não tinha como saber. Você sabia. Você olhou para o produto e soube. Eu tive a sorte de trabalhar num hospital onde usavam glutaraldeído. Se não fosse por isso, nunca teria reconhecido. Dona Elsa enxugou os olhos. Se os testes provarem que você está certa, eu vou pedir demissão. Não faça isso. Os meninos precisam de você. Esta casa precisa de você. Como é que eles podem confiar em mim depois do que eu fiz? Você não fez nada de propósito e quando descobrir a verdade, o Sr. Fernando vai entender isso. Dona Elsa a olhou com uma expressão de gratidão misturada com culpa. Por que você está sendo tão gentil comigo? Eu fui fria com você desde que chegou. Clarice sorriu levemente. Porque eu sei o que é carregar culpa e sei que a gente faz o melhor que pode com as informações que tem. Você é uma boa pessoa, Clarice. Só estou tentando ajudar essas crianças. Quando Clarice voltou ao quarto dos gêmeos, encontrou Fernando sentado entre as duas camas, lendo uma história para os meninos. Era uma cena que ela não tinha visto antes. O pai dedicando tempo exclusivo aos filhos, a voz baixa e carinhosa, os meninos olhando para ele com adoração. Ela ficou parada na porta, observando, sentindo uma onda de emoção. Havia algo de profundamente belo naquela cena, algo que mostrava o homem por trás do empresário. Fernando olhou para cima e a viu. Clarice, quer se juntar a nós? Não quero interromper. Você não está interrompendo. Estava lendo a parte favorita deles, o cavaleiro que salva a princesa. Rafael olhou para Clarice com empolgação. Você gosta de histórias? Gosto muito. Então senta aqui. Ele deu tapinhas no espaço ao lado dele na cama. Clarice se sentou e Fernando continuou a história. Era um conto de fadas clássico, cheio de aventuras e finais felizes. Mas enquanto ouvia, Clarice pensava que a história real daqueles meninos ainda não tinha encontrado seu final feliz. Os resultados dos testes chegaram numa manhã de quinta-feira e mudaram tudo. Clarice estava na cozinha tomando café quando Fernando entrou com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Era uma mistura de alívio, raiva e algo parecido com reverência. Os testes deram positivo, ele disse, a voz quase um sussurro. Glutaraldeído, níveis elevados no sangue de ambos os meninos. Miguel tem concentrações 3 vezes maiores que Rafael. Clarice sentiu as pernas fraquejarem. Ela estava certa. O que isso significa? Significa que você salvou a vida dos meus filhos, doutor. Otávio apareceu na porta da cozinha e sua expressão era difícil de ler. Fernando, precisamos conversar sobre esses resultados. O que há para conversar? Clarice acertou. Tecnicamente sim, mas eu nunca poderia ter previsto isso. Glutaraldeído não é algo que se procura em exames de rotina. E por que você não investigou quando Clarice sugeriu? Porque era uma teoria absurda vinda de alguém sem qualificação médica. Doutor, Otávio levantou a voz. Eu tenho 25 anos de experiência. Fernando deu um passo em direção ao médico. Essa babá fez em 2 semanas o que você não conseguiu fazer em mais de 1 ano. Ela teve sorte, nada mais. Sorte? A voz de Clarice era baixa, mas firme. O senhor chama de sorte quando alguém presta atenção nos detalhes que os outros ignoram? Dr. Otávio a olhou com desprezo. Você é uma empregada que deu sorte. Isso não faz de você uma médica. Nunca disse que era médica, só disse que algo estava errado e estava. Fernando se posicionou entre os dois. Dr. Otávio, obrigado pelos seus serviços, mas acho que não precisamos mais deles. Você está me demitindo? Estou dizendo que encontraremos outro profissional. O rosto de Dr. Otávio ficou vermelho de raiva. Você vai se arrepender disso, Fernando. Não vou precisar. Tenho alguém que realmente se importa com eles. Dr. Otávio saiu batendo portas. Fernando se aproximou de Clarice. Você vai continuar aqui, não como babá. Como o quê? Como parte desta família, como alguém que eu quero presente na vida dos meus filhos por muito tempo. Antes que pudesse responder, ouviu-se uma comoção no andar de cima. A voz de Dona Elsa chamando, e então um grito. Senhor Fernando, é o Miguel. Ele não está respondendo. Ambos correram escada acima. No quarto dos meninos, Miguel estava deitado na cama, os olhos abertos, mas fixos em nada, o corpo completamente imóvel. Eu entrei para acordá-los, e ele estava assim. Não responde a nada. Clarice tocou a testa do menino. Estava fria e úmida. Miguel, Miguel, você me ouve? Nenhuma resposta. Chame uma ambulância. Clarice disse para Fernando.
Agora, o que está acontecendo com ele? Pode ser uma reação ao glutaraldeído, pode ser abstinência. Precisamos de um hospital. Rafael estava acordado, encolhido no canto de sua cama, os olhos cheios de terror. O que tem o Miguel? Por que ele não fala? Ele vai ficar bem, meu amor. O papai está chamando ajuda. Fernando estava ao telefone, a voz urgente. Clarice manteve a mão na testa de Miguel, falando com ele em voz baixa. Miguel, eu sei que você está aí dentro. Você é forte, meu amor. Os minutos pareceram horas. Rafael estava agarrado à perna de Clarice, tremendo. Dona Elsa rezava em silêncio. Eles disseram 10 minutos. Fernando murmurou. Vai dar tempo. E se não der? E se eu perder ele também? Clarice segurou Fernando pelos ombros. Você não vai perder ele. Miguel é forte. E agora sabemos o que estava errado. Você não entendeu. Quando Beatriz morreu, eu prometi que cuidaria deles, que nunca deixaria nada ruim acontecer. Fernando, você fez tudo o que podia, gastou fortunas, consultou especialistas, você previu. Eu tive sorte de ter a experiência certa no momento certo. A ambulância chegou em 8 minutos. Os paramédicos entraram correndo, colocaram Miguel na maca. Ele está em choque, não é? Um deles disse. Precisamos ir agora. Fernando quis ir junto, mas Clarice o segurou. Fica com Rafael, ele precisa de você. Mas Miguel, eu vou com ele. Eu fico até você chegar. Clarice subiu na ambulância enquanto as portas se fechavam. Você é a mãe? Um paramédico perguntou. Sou a babá. O que aconteceu? Intoxicação por glutaraldeído. Exposição prolongada. Os testes confirmaram esta manhã. Durante todo o trajeto, Clarice manteve a mão de Miguel na sua. O menino continuava imóvel, mas ela sentia o pulso fraco. Você vai ficar bem, meu amor. A Clarice está aqui, no hospital. Miguel foi levado para a UTI pediátrica. Clarice foi barrada na porta e sentou numa cadeira de plástico, deixando as lágrimas caírem. Fernando chegou 20 minutos depois com Rafael no colo. Como ele está? Não sei. Levaram ele para a UTI. Rafael estendeu os braços para Clarice. O Miguel vai morrer? Não, meu amor. Você promete? Clarice olhou para Fernando, que tinha os olhos cheios de lágrimas. Eu prometo que os médicos estão fazendo tudo o que podem. Eles esperaram 2 horas. Dona Elsa rezava. Fernando andava de um lado para o outro. Clarice mantinha Rafael no colo, cantando baixinho. Quando a médica apareceu, todos se levantaram. Família Almeida? Sou o pai. Como está meu filho? O Miguel sofreu uma crise de abstinência severa. Quando o corpo é exposto a uma toxina por muito tempo e depois é removido, pode haver reações adversas. O organismo se adapta à presença da substância, mas ele vai ficar bem. Estabilizamos ele. Agora é questão de tempo. Precisamos fazer uma desintoxicação gradual. Quanto tempo? Semanas, talvez meses, mas a boa notícia é que agora sabemos o que estamos tratando. Fernando soltou um suspiro. Posso vê-lo? Pode, mas apenas um visitante de cada vez. Fernando olhou para Clarice. Vai você primeiro. Fernando, ele é seu filho, e você salvou a vida dele. Vai. Clarice entrou na UTI com o coração na garganta. Miguel estava numa cama pequena, cercado de equipamentos. Seus olhos estavam abertos e quando a viram, algo se moveu em sua expressão. Clarice. A voz era fraca, quase um sussurro. Oi, meu amor. Como você está? Cansado. Onde eu estou? No hospital. Você passou mal, mas os médicos estão cuidando de você. Eu sonhei com a mamãe. Clarice sentiu um aperto no peito. O que ela disse? Ela disse que eu ia ficar bem, que tinha alguém novo cuidando de mim. Agora Clarice não conseguiu conter as lágrimas. Você vai ficar bem, Miguel, eu prometo. Você é a pessoa nova? Sou. Então, a mamãe tinha razão. Miguel fechou os olhos exausto, mas havia um pequeno sorriso em seus lábios. E Clarice sabia naquele momento que não importava o que viesse depois. Ela tinha encontrado seu lugar naquela família. As semanas seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Miguel passou 10 dias na UTI antes de ser transferido para um quarto comum. Os médicos monitoravam seus níveis sanguíneos diariamente, ajustando tratamentos e medicamentos conforme necessário. A desintoxicação era lenta, mas estava funcionando. Rafael visitava o irmão todos os dias depois da escola. Fernando tinha contratado um tutor para que ele não perdesse as aulas, mas insistia que o menino pudesse ver Miguel sempre que quisesse. Oi, Miguel, trouxe um desenho para você. Rafael mostrou uma folha de papel colorida,
onde tinha desenhado 2 meninos de mãos dadas, uma casa e uma figura feminina ao lado deles. Quem é essa? Miguel perguntou, apontando para a mulher. É a Clarice. Ela é nossa família agora. Clarice, que estava parada na porta, sentiu o coração se apertar. Por que você desenhou ela? Porque ela cuida da gente e o papai gosta muito dela. Miguel olhou para Clarice com aqueles olhos grandes e sérios. Você gosta do papai? A pergunta era tão direta, tão típica de uma criança de 5 anos, que Clarice não soube como responder imediatamente. Eu gosto muito do seu pai e gosto muito de vocês dois. E ele gosta de você? Acho que sim. Miguel pareceu satisfeito com a resposta. A mamãe ia gostar de você também. Ela gostava de pessoas boas. Fernando apareceu na porta nesse momento carregando uma sacola de frutas. Do que vocês estão falando? De você e da Clarice, Rafael disse inocentemente. O Miguel perguntou se vocês se gostam. Fernando olhou para Clarice e havia algo em seu olhar que fez o coração dela acelerar. E o que a Clarice respondeu? Ela disse que gosta de você. E você, papai? Você gosta dela? O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Então Fernando sorriu, um sorriso verdadeiro que transformou completamente sua expressão. Gosto muito, ela salvou a vida de vocês. Então, ela pode ser nossa nova mamãe? Rafael, Clarice ficou com o rosto vermelho. O quê? A gente não tem mamãe e você cuida da gente igualzinho uma mamãe. Miguel assentiu. Eu acho uma boa ideia. Fernando se aproximou de Clarice, que estava completamente sem jeito. Parece que meus filhos já decidiram, Fernando. Eles são crianças, não sabem o que estão dizendo. Crianças costumam ver as coisas mais claramente que adultos. Ele segurou a mão dela. E se eu dissesse que concordo com eles? Clarice sentiu o ar faltar em seus pulmões. O que você está dizendo? Estou dizendo que nas últimas semanas você se tornou a pessoa mais importante na vida dos meus filhos. E para ser honesto, na minha vida também. Você me deu esperança quando eu tinha perdido todas. Você salvou meus filhos quando ninguém mais conseguia. E você me lembrou que ainda existe bondade no mundo. Fernando, isso é muito rápido. Mas depois de perder Beatriz, aprendi que a vida é curta demais para esperar. Não estou pedindo que você se case comigo amanhã. Só estou pedindo que você me dê uma chance, que você considere a possibilidade de fazer parte desta família de verdade. Clarice olhou para os 2 meninos na cama, que observavam a cena com olhos curiosos e esperançosos. Olhou para Fernando, que a olhava com uma vulnerabilidade que ela nunca tinha visto nele, e pensou em tudo que tinha acontecido desde que descera daquele ônibus com uma mala surrada, olhando para uma mansão que parecia de outro mundo. Sim, ela disse. Sim, eu quero fazer parte desta família. Rafael pulou da cadeira. Ela disse, sim, papai. Ela disse, sim. Miguel sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro que Clarice tinha visto em semanas. Agora a gente é uma família de verdade. Fernando abraçou Clarice e, naquele momento, no quarto de hospital, com 2 meninos doentes, mas em recuperação, algo novo começou. Não era um final feliz ainda, não. Havia muito caminho pela frente, muitas dificuldades a superar, mas era um começo. E às vezes um começo era tudo o que se precisava. Naquela noite, depois que os meninos adormeceram, Clarice e Fernando ficaram sentados na sala de espera do hospital, lado a lado. Você sabe que não vai ser fácil, não é? Clarice disse. Ainda temos um longo caminho. Miguel precisa de meses de tratamento. Rafael também vai precisar de acompanhamento. E eu não sou médica. Eu sei, mas você é mais do que qualquer médico poderia ser para eles. Fernando segurou a mão dela. Você os vê de verdade, não como pacientes ou problemas a resolver. Você os vê como crianças que precisam de amor. Eles merecem todo o amor do mundo. E você merece ser amada também, Clarice. Ela olhou para ele e, pela primeira vez, desde que entrara naquela mansão, sentiu que não precisava mais se provar, que não precisava mais lutar contra a desconfiança e o preconceito, que tinha encontrado um lugar onde era valorizada pelo que era, não pelo que tinha ou não tinha. Obrigada, ela sussurrou, por acreditar em mim quando ninguém mais acreditou. Eu é que agradeço por não desistir quando teria sido mais fácil ir embora. Eu nunca desisti de uma criança que precisava de mim e não ia começar com os seus filhos. Fernando a beijou gentilmente, um beijo que prometia um futuro, uma família, uma vida nova. E enquanto a noite avançava e o hospital continuava seu ritmo silencioso de monitores e passos apressados,
Clarice percebeu que sua vida tinha mudado completamente. Ela tinha entrado naquela casa como uma babá desesperada por emprego e estava saindo como parte de uma família. Dona Elsa tinha razão. Ela tinha olhado para aqueles meninos do jeito certo e eles, sem saber, tinham olhado para ela também. O caminho à frente seria difícil, mas pela primeira vez em muito tempo, Clarice não estava enfrentando sozinha. 6 meses depois, a mansão dos Almeida era irreconhecível. Não fisicamente, as paredes ainda eram de mármore, os jardins ainda impecavelmente cuidados, os quadros caros ainda nas paredes, mas a atmosfera era completamente diferente. Onde antes havia silêncio e tristeza, agora havia risadas. Onde antes havia medo e desespero, agora havia esperança e alegria. Miguel e Rafael estavam completamente recuperados. Os tratamentos tinham funcionado, a desintoxicação tinha sido bem-sucedida e os meninos tinham voltado a ser o que deveriam ter sido o tempo todo. Crianças saudáveis, energéticas, cheias de vida. Clarice os observava brincar no jardim enquanto tomava café na varanda. Eles corriam atrás de uma bola, gritando e rindo, pensando no quê? Fernando apareceu atrás dela, em como as coisas mudaram. Há 6 meses, eu estava descendo de um ônibus com uma mala surrada. E agora você é parte desta família. Clarice sorriu. Você tem certeza de que quer fazer isso? Mais certeza do que já tive de qualquer coisa na vida. Hoje era o dia. Depois de 6 meses de namoro, de noites conversando sobre o futuro, de fins de semana em família, Fernando tinha pedido Clarice em casamento. Ela tinha aceitado sem hesitação. A cerimônia seria simples, apenas familiares e amigos próximos no jardim da mansão. Clarice não queria nada extravagante. Depois de uma vida inteira de dificuldades, tinha aprendido a valorizar as coisas simples. Clarice, Clarice. Rafael veio correndo até ela, segurando algo nas mãos. Olha o que eu encontrei. Era uma flor do jardim, uma rosa branca que ele tinha cuidadosamente arrancado. É para você ficar mais bonita no casamento. Clarice sentiu os olhos encherem de lágrimas. Obrigada, meu amor. É a flor mais linda que eu já recebi. Miguel veio logo atrás do irmão. Eu também queria dar uma coisa para você, mas não achei nada bom. Você estar aqui saudável e feliz já é o melhor presente que eu poderia receber. Mas isso não é um presente de verdade. Claro que é. É o presente mais importante de todos. Fernando observava a cena com um sorriso. Meninos, por que vocês não vão se arrumar? A cerimônia começa em 1 hora. Tá bom, papai. Os dois correram para dentro da casa, deixando Clarice e Fernando sozinhos novamente. Eles te adoram, Fernando disse. Às vezes acho que gostam mais de você do que de mim. Isso não é verdade. Eles amam você, mas você salvou a vida deles. Você foi a pessoa que viu que ninguém mais via. Isso cria um vínculo especial. Qualquer pessoa teria feito a mesma coisa. Não, qualquer pessoa não. Você fez porque é quem você é, porque você se importa de verdade, porque você não deixa que preconceitos ou medos te impeçam de fazer o que é certo. Clarice pensou em Dr. Otávio, no desdém com que ele a tratara, na forma como tinha descartado suas ideias, simplesmente porque ela não tinha um diploma de medicina. Pensou em todas as vezes em sua vida que fora subestimada por causa de sua origem humilde. Sabe o que eu aprendi com tudo isso? O quê? Que as respostas mais importantes nem sempre vêm de quem esperamos, às vezes vêm de quem menos imaginamos e que vale a pena ouvir mesmo quando a pessoa que está falando não tem as credenciais certas. Fernando a abraçou. Vou tentar lembrar disso sempre. A cerimônia foi realizada ao pôr do sol, com o jardim iluminado por centenas de velas. Clarice usava um vestido branco simples que ela mesma tinha escolhido. Fernando usava um terno escuro, mas sem gravata, porque ele sabia que ela preferia coisas mais informais. Dona Elsa estava na primeira fila, chorando copiosamente. Nos últimos meses, ela e Clarice tinham se tornado amigas improváveis. A governanta nunca tinha perdoado a si mesma completamente pelo produto de limpeza, mas Clarice a ajudara a entender que erros não definiam uma pessoa. Miguel e Rafael eram os padrinhos. Carregavam as alianças numa almofada de veludo, sérios e concentrados, como se aquela fosse a missão mais importante de suas vidas. Você está pronta? O padre perguntou a Clarice. Mais do que nunca. Os votos foram simples, sinceros, sem floreios desnecessários. Fernando prometeu amar e cuidar de Clarice por toda a vida. Clarice prometeu amar e cuidar de Fernando e dos meninos como se fossem sua própria carne e sangue.
Você aceita Fernando como seu esposo? Aceito. Você aceita Clarice como sua esposa? Aceito. Então eu os declaro marido e mulher. O beijo foi suave, cheio de promessa. Os meninos aplaudiram e gritaram. Dona Elsa chorou ainda mais. E Clarice, pela primeira vez em sua vida, sentiu que estava exatamente onde deveria estar. A festa continuou noite adentro, mas Clarice saiu em algum momento para ficar sozinha no jardim. Precisava de um momento para absorver tudo o que tinha acontecido. Posso me juntar a você? Era Miguel, ainda vestido com seu terninho de padrinho, os olhos cansados, mas brilhantes. Claro, meu amor. Vem sentar comigo. Ele se acomodou ao lado dela no banco de jardim. Clarice, posso te perguntar uma coisa? Pode. Agora que você casou com o papai, você é minha mamãe de verdade? Clarice sentiu o coração apertar. Era uma pergunta que ela sabia que viria, mas não esperava tão cedo. Eu nunca vou substituir a sua mamãe de verdade, Miguel. A Beatriz sempre vai ser sua mãe, e você sempre vai poder amar ela e lembrar dela. Mas você cuida da gente igualzinho uma mamãe. Sim. E eu amo você e o Rafael como se fossem meus filhos. Mas amor não é uma competição. Você pode amar a Beatriz e me amar também. O coração tem espaço para todo mundo. Miguel pensou por um momento. Então eu posso te chamar de mamãe? Clarice sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Se você quiser, pode me chamar do que quiser. Eu quero porque você é minha mamãe agora, a mamãe que cuida da gente aqui. Ele a abraçou e Clarice o segurou com toda a força que tinha. Eu amo você, Miguel. Muito, muito. Eu também te amo, mamãe. Rafael apareceu correndo. O que vocês estão fazendo? O Miguel tá me contando um segredo. Que segredo? Miguel olhou para Clarice com um sorriso. Que a Clarice é nossa mamãe agora. Rafael arregalou os olhos. É verdade? Posso te chamar de mamãe também? Pode, mamãe. Rafael pulou no colo de Clarice. Eu sempre quis ter uma mamãe de novo. Fernando apareceu no jardim, provavelmente procurando por eles. Achei vocês. O que está acontecendo aqui? Papai, a Clarice é nossa mamãe agora, Rafael anunciou. Ela disse que a gente pode chamar ela assim. Fernando olhou para Clarice, que tinha lágrimas nos olhos, mas sorria. É verdade? É se você não se importar. Importar, Clarice? Isso é tudo que eu sempre quis para eles. Uma mãe que os amasse de verdade. Ele se juntou a eles no banco e os quatro ficaram abraçados sob as estrelas. Uma família improvável reunida pelo destino. Sabe o que eu estava pensando? Clarice disse depois de um tempo. O quê? Que devia ter uma forma de ajudar outras famílias que estão passando pelo mesmo que vocês passaram. Crianças doentes, pais desesperados, médicos que não conseguem encontrar respostas. Fernando a olhou com interesse. O que você tem em mente? Uma fundação, algum tipo de organização que ajude a investigar casos médicos não resolvidos, especialmente aqueles onde fatores ambientais podem ser a causa. Isso seria incrível. Podíamos chamar de Fundação Segunda Chance, porque às vezes tudo que uma família precisa é de alguém que olhe para o problema de um ângulo diferente. Eu gosto e tenho os recursos para fazer isso acontecer. Você faria isso, Clarice? Você salvou a vida dos meus filhos. Se você quer salvar a vida de outras crianças, eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para ajudar. E assim, naquela noite de casamento, nasceu não apenas uma família, mas uma missão, uma fundação que, nos anos seguintes, ajudaria centenas de famílias a encontrar respostas que médicos tradicionais não conseguiam fornecer. Uma organização que valorizava a observação atenta, a escuta paciente e a coragem de fazer perguntas que outros tinham medo de fazer. Clarice olhou para Fernando, para Miguel, para Rafael, e soube que aquele era apenas o começo. Havia muito trabalho a fazer, muitas famílias a ajudar, muitas crianças a salvar. Mas ela não estava mais sozinha. Tinha uma família agora. Uma família que a amava, que a respeitava, que acreditava nela. E isso, no final das contas, era tudo que ela sempre tinha desejado. 2 anos depois, a mansão dos Almeida era irreconhecível. Não fisicamente, as paredes ainda eram de mármore, os jardins ainda impecavelmente cuidados, os quadros caros ainda nas paredes, mas a atmosfera era completamente diferente. Onde antes havia silêncio e tristeza, agora havia risadas. Onde antes havia medo e desespero, agora havia esperança e alegria. Miguel e Rafael, agora com 7 anos, estavam completamente saudáveis. Frequentavam a escola normalmente, brincavam, faziam bagunça.
O pesadelo da doença parecia distante. Numa tarde de domingo, enquanto a família fazia um piquenique no jardim, Rafael veio correndo com uma carta na mão. Mamãe, mamãe! Chegou uma carta para você. Clarice pegou o envelope e reconheceu o remetente imediatamente. Era do Conselho Médico Regional. O que é isso? Fernando perguntou. Não sei. Deixa eu abrir. A carta era curta, mas significativa. O conselho estava concedendo a Clarice uma certificação honorária de consultoria em saúde ambiental, em reconhecimento ao seu trabalho pioneiro na identificação de causas ambientais de doenças pediátricas. Isso é incrível, Clarice. Não acredito. Ela olhou para a carta, as mãos tremendo. Depois de tudo que o Dr. Otávio disse sobre eu não ter qualificação, você mostrou para ele, mostrou para todo mundo. Miguel se aproximou e olhou para a carta com curiosidade. O que isso quer dizer, mamãe? Quer dizer que as pessoas estão reconhecendo o trabalho que eu faço. Tipo um prêmio? Mais ou menos. Legal, você merece um prêmio. Clarice abraçou o menino pensando em como tudo tinha começado. Uma carta de demissão da última família onde trabalhara, uma vaga urgente numa mansão de um milionário, 2 meninos doentes que ninguém conseguia curar, e agora uma família, um propósito, um reconhecimento que ela nunca tinha buscado, mas que significava tudo. Sabe o que eu mais amo em você? Fernando disse. Que você nunca perdeu a humildade. Porque essa pessoa sou eu, e não vou esquecer de onde vim. Os meninos correram para brincar, e Fernando e Clarice ficaram sentados na grama. Você está feliz? Ele perguntou. Mais feliz do que jamais imaginei ser possível. Mesmo, Fernando, eu cresci sem família. Perdi meus pais cedo. Fui criada por parentes que me viam como um fardo. Trabalhei a vida inteira cuidando dos filhos dos outros, sabendo que nunca teria os meus próprios. E agora olha para mim. Ela gesticulou para os meninos, para a casa, para tudo ao redor. Tenho 2 filhos que me chamam de mamãe. Tenho um marido que me ama e me respeita. Tenho um trabalho que faz diferença na vida das pessoas. Como eu não estaria feliz? Fernando a beijou suavemente. Você merece toda essa felicidade e muito mais. Naquela noite, depois que os meninos foram dormir, Clarice foi até a varanda e olhou para as estrelas. Pensou em Beatriz, a mulher que nunca conhecera, mas cuja presença ainda era sentida naquela casa. Pensou nos meninos que ela amava como seus. Pensou em todas as famílias que a fundação tinha ajudado e continuaria ajudando. E pensou em si mesma, na menina pobre que tinha crescido, acreditando que nunca seria nada além de uma empregada. Na mulher que tinha descoberto que valor não se mede por diplomas ou posições sociais, mas pela capacidade de ver o que outros não veem e pela coragem de agir quando outros desistem. Fernando apareceu ao lado dela. No que está pensando? Em como uma única pergunta pode mudar tudo. Que pergunta? A que eu fiz ao Dr. Otávio sobre os produtos de limpeza. Parecia tão simples, tão óbvia, mas foi a pergunta que ninguém mais tinha feito. Às vezes as perguntas simples são as mais poderosas. Às vezes são. Eles ficaram em silêncio por um momento, apreciando a noite. Clarice, sim, obrigado. Por quê? Por tudo, por meus filhos, por minha vida, por me mostrar que ainda existem pessoas boas no mundo. Clarice sorriu. Obrigada a você por me dar uma família. E enquanto as estrelas brilhavam acima deles, Clarice soube que tinha encontrado seu lugar no mundo. Não como a babá que entrou pela porta dos fundos, mas como a mulher que salvou uma família inteira, simplesmente por ter coragem de fazer as perguntas certas. O milionário tinha pagado fortunas para curar os filhos, mas a cura veio de graça, oferecida por alguém que não tinha nada além de olhos atentos e um coração disposto a ver. E essa, no final, era a maior lição de todas. Se esta história tocou algo dentro de você, deixe um comentário. Às vezes, reconhecer o que sentimos já muda mais do que imaginamos. Seu comentário pode ajudar alguém que hoje está em silêncio.